Vamos lá, gente. Vamos conseguir fazer com que esse mouse funcionasse. Vamos lá. As características do mini conto. Vamos ali então. O mini conto, então, mini quer dizer o quê? Pequeno. Conto é uma narrativa curta que tem poucos personagens e também pouquíssimos cenários. O conto, ele é o quê? Ele é um texto contemporâneo, né? O conto mesmo, assim, ele teve o seu auge mesmo no século XIX e também XX. E no século XXI, nós assistimos à emergência do mini conto, ou seja, o texto cada vez menor. Para quê? Para que chame a atenção do leitor de forma rápida e também que seja facilmente lido e entendido. Então, característica 1 do mini conto, concisão, ou seja, tamanho pequeno, diminuto. Subtexto, o que é subtexto? Subtexto é quando tu lês alguma coisa e dentro da tua cabeça tu completas aquela história curtinha, né, com as outras características que essa história pode ter. Isso acontece por quê? Porque embora o texto seja curto, ele traz alguns guias para tu completar essa informação. Nós vamos ler isso aí em 2 mini-contos aqui no quadro e também mini-contos da nossa atividade da semana. Ausência de descrição. O mini-conto, ele é um texto eminentemente narrativo, ou seja, não temos as características detalhadas das personagens. Nós não sabemos quantos anos elas têm, qual a sua altura, qual o seu peso, sua cor, onde é que elas estão. Não temos informações sobre as personagens e também sobre os cenários onde elas se encontram. Por causa disso que o mini-conto não possui partes descritivas, que é quando tu coloca como se fosse um quadro da tua história. Onde é que a tua história está acontecendo e com quais pessoas ela está acontecendo. Isso não acontece no mini-conto. Mini-conto também é um retrato de uma vida. Pode ser algo bom ou algo trágico, como é o caso que a gente vai ver aqui. Vamos ler um mini-conto do escritor norte-americano Ernest Hemingway. Então ele fala ali, ó: vende-se um par de sapatos de bebê, não ou nunca usados. Temos um mini-conto, ou seja, uma história completa, embora seja concisa, pequena, mas que traz alguns elementos para que nós mentalmente a completemos. Ó, vende-se um par de sapatos de bebê, não usados. Temos o que? Informações possíveis de que são os pais que estão vendendo isso, que eles tiveram um filho, só que esse filho não viveu. Como é que a gente sabe isso? Porque o par de sapatos nunca foi usado. Tranquilo? Então temos aqui em 2 frases uma história trágica, uma história complicada. E agora eu vou colocar o mini-conto mais famoso do mundo, que é de um escritor guatemalteco, ou seja, da Guatemala. Deixa eu ver se eu lembro. Por ele ser curto, nós guardamos ele. Quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Temos aqui então um mini conto do escritor da Guatemala, Augusto Monterroso. Então, o mini-conto, por ser um texto extremamente narrativo, ou seja, lembram que a narração é um tipo de texto que conta fatos, ou seja, sequência de ações, uma após a outra. Então, o mini-conto, ele privilegia quem? O verbo, porque o verbo é a palavra que indica 3 coisas, ou ação, que é na maioria das vezes, estado ou fenômeno da natureza. Temos 2 verbos aqui, ó, acordou, estava. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Temos palavras que indicam coisas que são subtexto, ou seja,
aquelas informações que nós vamos completando mentalmente graças a certos elementos presentes ali no texto. Essa palavra aqui, ainda, mostra o quê? Mostra que o dinossauro já estava lá. Lá é o quê? É um ambiente muito vago, mas mostra como se fosse uma casa, um apartamento, algum local de moradia. Ou seja, lá quem conta, né, está distante. Quando ele acordou, ou seja, o narrador ele está em terceira pessoa, ele não participa da história, ou seja, ele está vendo tudo isso de fora. Então, quando alguém acordou, o conto, o mini conto, ele é o quê? Impreciso quanto às personagens, por causa disso que ele usa a terceira pessoa do singular. Ou seja, ele mostra o quê? Mostra uma ação sem muita precisão. O dinossauro ainda estava. Ou seja, antes dessa ação acontecer aqui, isso aqui já era uma realidade. Então a gente pode completar isso de 1000 formas diferentes. Isso que é a virtude do mini-conto. Ele traz uma informação que te pega e tu mesmo vai ter que trabalhar na tua cabeça sobre isso aí. Tranquilo? Vamos voltar então ao nosso material e fazer as interpretações de alguns mini-contos que eu selecionei aqui. Se o mouse deixar, né? Eu tô com um probleminha no meu mouse. Olha só, gente, vou ter que interromper de novo. Rompeu. Pronto. Vamos então agora aos nossos mini contos, ao nosso exercício. Ó. Temos ali então uma frase que é um mini conto da escritora brasileira Adriana Falcão. Ó, ali deitada divagou. Se fosse eu, teria escolhido lírios. Ó, qual o tipo de conflito? Conflito em termos de texto quer dizer problema, que o mini-conto sugere. Ou seja, a pessoa está pensando sobre uma ação que já aconteceu e que ela teria tomado uma outra decisão. Então, isso que é o conflito, é a pessoa está questionando um gosto de uma outra pessoa, né, que a pessoa teria escolhido um outro tipo de flor, ou, né, em caso, os lírios. Quantos verbos estão ali presentes? Ó, vamos ali, ó. Deitada é o verbo deitar no particípio, quando o verbo termina em ado ou ido. Deitado, partido, trazido, comido, pegado. Divagou, o verbo está no pretérito perfeito do indicativo, uma ação que aconteceu de fato, que já terminou. Fosse é o verbo ser no pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, uma ação lá no passado que não aconteceu, mas é uma hipótese. Teria, futuro do pretérito do verbo ter, e escolhido, novamente um particípio, só que do verbo escolher. Com a resposta da questão anterior, a narradora comenta uma ação de agora ou do passado. Do passado, que significa divagou. É quando tu pensa sobre alguma coisa, quando essa coisa te absorve, né? Quando essa coisa está, né, tomando conta de ti. Outro conto ali, ó. Outro mini conto. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Quantas ações aconteceram nesse texto? Quantos verbos estão ali presentes? Ó, caiu da escada, um verbo, uma ação. Foi para o andar de cima, outro verbo, outra ação. 2 verbos, 2 ações. Existem maneiras de usar a língua que impressionam o leitor. São as tais figuras de linguagem. No mini-conto, um fato muito triste é dito de uma forma mais suave. O que aconteceu na história? Nós falamos de uma forma muito mais tranquila. Quando alguém morre, nós assim podemos falar, ele foi para o andar de cima. Ou seja, essa pessoa morreu. Então aqui, ó, esse mini-conto fala de alguém que caiu da escada, né, sofreu um acidente gravíssimo e morreu.
Quando nós colocamos uma frase mais suave no lugar de algo mais forte, nós chamamos de eufemismo. Né? Tá aqui, ó. Eufemismo é o quê? Quando tu coloca uma forma mais suave de tu falares alguma coisa. Então aqui, ó, exemplo que nós colocamos ali, ó. Maria costumava faltar com a verdade. Ou seja, mentirosa. Mas aqui tu dizes de uma forma mais suave. O nosso amigo deu o último suspiro na semana passada, em vez de morreu. Há também uma oposição, choque de ações, de duas ações contrárias. Ó, ele caiu e andar de cima. Isso são um choque de ações, né? Então, a parte dos mini-contos são essas. Aí, gramaticalmente, a gente vai entrar agora num outro assunto. Nós vamos introduzir um assunto que são os advérbios. Tranquilo? Vamos ali então. Vou interromper um pouquinho. Vamos lá então, continuando. Vamos pegar umas frases com alguns verbos de ação bastante intensa, assim. O gato rasgou a almofada. Vamos colocar até a mesma para a gente trabalhar a nova classe gramatical que nós vamos adentrar. Ó, o gato rasgou a almofada, o gato pulou e o gato pulou. Coloquei essas duas aqui repetidas de propósito, tá bom? Que nem, vamos começar de baixo para cima. O gato pulou. Essa frase ela é completa. Ela não precisa de fato de nenhuma outra palavra. Porque se tu escreveres ou se tu ouvires isso, teu cérebro mesmo lá ele vai achar isso completo e isso basta de informação para que essa frase tenha sentido, não é? Sim. Só que a gente pode colocar coisas extras, coisas acessórias. Algumas palavrinhas servem com esse objetivo de dar alguma informação acessória para uma ação verbal, né? Na maioria das vezes. Vamos colocar então alguma informação de tempo acessória. O gato pulou cedo. A gente pode colocar também alguma informação de lugar. Aqui. Essas duas palavras, cedo e aqui, o que elas fazem? Elas trazem informações acessórias para a ação de pular. Portanto, essas palavras, como são acessórias, elas podem ser retiradas da frase sem nenhum tipo de prejuízo desse sentido e, por serem acessórias, elas podem vir em qualquer parte da frase, quase em qualquer parte. Por exemplo, cedo e aqui, a gente pode colocá-las aqui no comecinho. Cedo, o gato pulou aqui, ou aqui, o gato pulou cedo, né? Ou seja, elas têm um trânsito muito intenso na frase. Por quê? Porque são palavras acessórias. E tudo que é acessório pode ser colocado em qualquer lugar, não é? Posso colocar aqui no meio, ó, o gato cedo pulou aqui, ou o gato aqui pulou cedo. Vocês estão vendo que cedo e aqui podem se mover pela frase. Ou aqui também, ó, o gato pulou alto, ou o gato pulou muito alto, ou o gato pulou demais. Todas essas possibilidades aqui são o quê? Informações acessórias para essa ação verbal de pular. Também, alto, o gato pulou, muito alto, o gato pulou, demais, o gato pulou. São também o quê? Palavras que podem vir em qualquer espaço dessa frase, quase qualquer espaço. Né? E são acessórios, porque podem ser retiradas da frase sem que essa frase fique incompleta e tem mobilidade na frase. E também tem outra característica. Todas essas que eu coloquei aqui, elas não mudam jamais.
elas podem vir em qualquer outra frase que elas vão estar na mesma forma. Então vamos já elencar as características dessas palavras. São o quê? Palavras acessórias. Primeiro, outra característica, mobilidade na frase. Outra característica, deixa eu baixar um pouquinho a câmera. Invariáveis. O que é invariáveis? Palavras que não mudam jamais. Porque eu posso mudar essas duas frases aqui completamente. Os gatos pularam, as gatas pularam, que cedo, aqui, alto, muito alto demais, vão continuar do mesmo jeito. Por causa disso que são palavras invariáveis. Quando uma classe gramatical tem essas características, nós vamos estar lidando com algo chamado de advérbio. O advérbio, então, é o quê? Palavra invariável com mobilidade na frase, ou seja, ela pode se mover pela frase, e são palavras acessórias para a ação verbal. Ou seja, não é o verbo que precisa de mais delas. Elas estão ali para quê? Para dar uma informação extra para a ação verbal. E essa daqui de cima, essa frase está completa. Eu posso colocar uma circunstância de tempo. Ontem. Ou aqui, de lugar, ali, de lugar, ou lá, de lugar. Todas essas palavras que eu estou colocando aqui, elas são advérbios. Todas essas palavras em vermelho são advérbios, porque todas elas têm essas três características, tranquilo? Vamos então ao nosso material, para a gente exercitar a nossa sabedoria. Toma ali. Deixa eu me colocar aqui no canto. E vamos voltar ali ao nosso material. Tá ali a explicação que vocês podem ler no nosso material. Tá bom? Deixa eu ver se eu não tapei nada. Vamos ali então. Abaixo estão mini-contos de alguns escritores brasileiros. Responda as questões sobre cada um deles. Pegou o chapéu, embrulhou o sol, então nunca mais amanheceu. Menalton Breath. Quantas ações há na história? Quantos verbos estiverem ali? Pegou, embrulhou, amanheceu. 3 ações. O que significa a expressão embrulhou o sol? Parece que o sol sumiu, a pessoa escondeu o sol. Foi um eclipse, talvez? O outro mini-conto. Então disse, viver era isso? E fechou lentamente os olhos. Miguel Sanches Neto. Quantas ações há na história? Quantos verbos houverem? Ele disse, viver era isso, e fechou os olhos. 3 ações. O pronome isso se refere a que ou a quem? Era isso. Isso é aqui, ó. Quando alguém fala, né, viver era isso, quer dizer o quê? Tudo pelo qual a pessoa passou, né? Parece que a pessoa chegou a um momento da vida e falou, meu Deus, a vida é só isso, somente essas coisas que aconteceram para ela. Há uma palavra na última linha da história que pode ser movida para qualquer parte da frase. Na última linha, ó, fechou lentamente os olhos. O que aqui pode vir em qualquer lugar? O advérbio, que é aquela característica acessória para a ação verbal. Fechou os olhos. Se tu tirar o lentamente, a frase ainda tem sentido, né? Por quê? Porque o lentamente é uma palavra acessória. E o lentamente ele pode vir em qualquer parte da frase, ó. E lentamente fechou os olhos, e fechou os olhos lentamente. Então é lentamente, que é o advérbio. Aí depois, o exercício 2 é para vocês colocarem todos esses advérbios que estão dentro desse quadradinho, cada um deles, em uma dessas frases, ó. Vivemos felizes. A gente pode colocar felizmente, certamente, hoje, aqui, agora. Vivemos felizes demais, pouco.
Vocês podem colocar vários advérbios em qualquer uma dessas frases. O que vocês acharem melhor, vocês coloquem. Possivelmente, aí a questão 3. Possivelmente, os cientistas descobrirão a cura para o coronavírus em 2021. Na frase acima, uma palavra que indica um tom otimista, ou seja, de algo para cima, de algo que acontecerá de fato. Qual é? O possivelmente, que é um advérbio. Essa palavra pode ser deslocada para qualquer parte da frase. Então, reescreva essa frase colocando o possivelmente no meio ou no fim. Os cientistas possivelmente descobrirão a cura para o coronavírus em 2021, ou lá no final. Os cientistas descobrirão a cura para o coronavírus em 2021, possivelmente. Vocês veem que essa palavra possivelmente pode vir em qualquer parte dessa frase, tranquilo? 4. Leia a frase e responda as questões. Os cidadãos conscientes jamais deixarão inconsoláveis seus parceiros. Na frase acima, uma palavra que indica negação, de proibição. Qual é? Jamais. É um advérbio também. Essa palavra pode ser deslocada também para qualquer parte. Vocês podem reescrever essa frase de outra forma. Jamais os cidadãos conscientes deixarão inconsoláveis seus parceiros. Ou jamais lá no final, ou também jamais depois do verbo. Os cidadãos conscientes deixarão jamais inconsoláveis seus parceiros, ou lá no finalzinho. Una as duas colunas quanto ao sentido dos advérbios. O ontem. Ontem é tempo. Talvez, dúvida, nunca, negação, possivelmente, afirmação, ali, lugar, fracamente, modo. Viu como é fácil? Aí escreva mini-cons, aí é com vocês, com pelo menos 3 verbos, que indiquem uma sensação de dúvida, mistério ou final feliz. Tá bom? Espero que tenham gostado da aula e um beijão.